Olá pessoal, então seguindo com a leitura do livro A Psiquiatria de Deus, agora então nas bem-aventuranças, vamos seguindo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A segunda chave do reino de Deus é o pranto. Isso é ainda menos interessante que a pobreza. No entanto, a verdade é que só quem pode sentir pode chorar. Um padre trabalhava havia 13 anos numa colônia de leprosos, quando descobriu que ele próprio contraíra a enfermidade. Então aconteceu certo dia, quando ele deixou cair um pouco de água fervente sobre os seus pés. Não sentiu dor alguma. Foi então que descobriu que estava condenado. Compreendeu que a morte entrara em seu corpo e tomaria posse dele pouco a pouco. Teria sido 100 vezes melhor para ele ter sentido a dor daquela queimadura. Paulo nos falou de algumas pessoas que se tornaram insensíveis, lá em Efésios 4,19. É uma condição horrível e, no entanto, até certo ponto, nós todos nos encontramos nela. Sócrates referiu-se à consciência como sendo uma esposa de quem ninguém pode se divorciar. É certo que não podemos nos separar da consciência, mas é possível abafar sua voz ao ponto de ela ser completamente silenciada. Certo homem que teve que sofrer a amputação dos pés contou como foi que aconteceu. Fora obrigado a caminhar durante algum tempo numa região gelada do extremo norte da América. Enquanto sentiu dor nos pés, estava feliz, mas depois, quando seus pés pararam de doer, compreendeu que eles estavam congelados. O mesmo se dá com a consciência. Cometemos um erro. Isso nos incomoda? Alegremos-nos. Quando nossa alma se torna insensível, não há mais esperanças. Ouvi a história de um garoto cujo pai lhe disse que a consciência era uma vozinha que falava conosco quando cometemos um erro. Ao saber disso, o menino orou pedindo: Senhor, manda essa vozinha falar mais alto. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, disse o Senhor. Certamente ele não se refere ao pessimista que está sempre vendo o lado negativo das coisas, nem ao egoísta cujas ambições são distorcidas, nem a uma pessoa que é uma rebelde e amargurada por ter sofrido uma grande perda. A primeira chave do reino, pobreza de espírito, nos ensina que devemos estar sempre cônscios de nossa carência de Deus. A segunda nos fala que nossos erros devem nos entristecer tanto que não descansaremos enquanto não encontrarmos o Senhor e conseguirmos que nossa alma se aquiete. As igrejas modernas não possuem mais o banco dos decididos, um banco separado para onde se dirigiam aqueles que buscavam o perdão divino. Ao invés dele, utilizamos a clínica psicológica. Não desejo depreciar o valor da psicologia moderna. Eu mesmo já passei horas e horas em trabalho de aconselhamento, mas isso em si não basta. Parece que hoje em dia queremos obter a bênção de Deus sem passar pelo doloroso processo da purificação divina. Preferimos sermões acerca de como fazermos amigos, como ter paz de espírito ou eliminar nossos temores. Temos que nos lembrar, porém, de que Cristo veio mudar o coração do homem e não fazer com que ele se sinta bem. Todos os domingos à noite em minha igreja eu convido aqueles que desejarem orar no altar para que venham à frente. Geralmente, em média, 600 ou 700 pessoas vão ali. Muitas vezes eu tive vontade de gritar de alegria ao ver lágrimas correrem pelo rosto de algumas pessoas que oraram. O caminho da cruz não foi fácil, mas é o caminho certo. Jesus declarou: "E eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo." E o autor do Evangelho acrescenta: "Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer."
E quando contemplamos o sofrimento do Senhor, nós também sofremos. Somente uma alma morta consegue olhar para ele sem chorar. Lembremo-nos de que foram os pecados dos homens que o levaram até ali. Se os homens tivessem palmilhado menos pelas sendas do pecado, sua caminhada para o Calvário teria sido menos penosa. Se eles tivessem sido menos egoístas e ambiciosos, os cravos que vararam suas mãos teriam doído menos. Se tivessem sido menos orgulhosos, a coroa de espinho teria sido menos dolorosa. Se tivessem amado os outros um pouco mais, teriam odiado a Cristo um pouco menos. Na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É verdade que Pilatos, Caifás, Herodes e os soldados não sabiam mesmo o que estavam fazendo. Sendo homens ambiciosos e egoístas, estavam simplesmente afastados de seu caminho. Sendo homens ambiciosos e egoístas, estavam simplesmente afastando de seu caminho um homem que neles se intrometera. A ignorância deles tornou a cruz mais tolerável para Jesus. Mas nós sabemos o que fazemos. Nós aprendemos essas coisas desde a infância. Somos nós que o magoamos mais, que mais agravamos sua dor. Ele morreu para que fôssemos sarados, e em paga nós o ferimos com nossos pecados e indiferença. Bem-aventurados que choram, aqueles que se sentem incomodados por seus erros, a ponto de se quebrantarem e experimentarem um profundo arrependimento. Talvez você tenha receios. Você teme entrar na presença dele? Tem vergonha de encará-lo? Sente-se desprezível interiormente? Pois então anime-se e alegre-se, pois esta vergonha e esta miséria e temor são o pranto que o conduzirão ao encontro do consolo divino. Ao olhar para dentro de si mesmo, você vê um coração quebrantado? Alegre-se por ele estar triste. Leve-o ao Calvário. Ali, ao calor do amor de Cristo, seu coração será refeito, sua tristeza se tornará em alegria. Devemos agradecer a Deus pelo coração quebrantado, se por causa deste quebrantamento voltarmos para Cristo para sermos consolados. Amém? Um abraço a todos e até a próxima.